Você sabia que pode regenerar suas articulações com um ingrediente barato e fácil que provavelmente já tem na sua cozinha? E o melhor, não precisa de colágeno caro, nem tratamentos complicados para começar a notar a diferença. Deixe seu comentário agora dizendo qual articulação te incomoda mais, joelhos, mãos ou quadris, porque isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais útil para você. Fique até o final, porque não só conhecerá esse ingrediente secreto capaz de regenerar melhor que o colágeno caro, mas também descobrirá como combiná-lo com outros alimentos para que seus joelhos, mãos e quadris voltem a se sentir mais fortes, flexíveis e livres do que nunca. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 3 em cada 10 adultos idosos sofrem dor articular crônica que afeta a sua mobilidade. Isso não apenas limita os movimentos, também atinge a independência, a segurança e até a autoestima. O mais preocupante é que muitos acreditam que é inevitável, que já não há nada a fazer. E não é assim. Conheci pessoas que passaram de ter medo de caminhar pela dor nos joelhos, a recuperar a confiança e voltar a se mover com liberdade em questão de semanas. E tudo começou com o que colocaram no prato. Hoje veremos os 6 alimentos mais poderosos para regenerar suas articulações e devolver ao seu corpo o que realmente precisa para se manter ágil, forte e sem dor. Alimento número 6, as lentilhas. Alguma vez pensou que um prato tão humilde como as lentilhas podia ser um aliado para suas articulações? Muitos as consideram simples leguminosas para encher a barriga, mas na realidade são pequenas cápsulas de nutrição que podem marcar a diferença entre a rigidez e a mobilidade. As lentilhas contêm proteínas vegetais de alta qualidade e aminoácidos essenciais, os mesmos que seu corpo utiliza para reconstruir a cartilagem que se desgasta com a idade. Além disso, são ricas em ferro, magnésio e zinco, minerais que intervêm diretamente na regeneração de tecidos e na redução da inflamação. Um estudo publicado no The Journal of Nutrition descobriu que as pessoas idosas que incluíam leguminosas, pelo menos 3 vezes por semana, tinham menos dor articular e maior densidade óssea. Ou seja, não só alimentavam seu corpo, estavam protegendo sua mobilidade a longo prazo, como incluir las. O ideal é combinar las com vegetais como cenoura, salsão ou espinafre e adicionar especiarias anti-inflamatórias como louro ou cúrcuma. Uma sopa de lentilhas não só é reconfortante, também é um coquetel natural para suas articulações. Outra opção, saladas frias com tomate, salsinha e limão. Pense em suas articulações como dobradiças, que com os anos ressecam e travam. Cada prato de lentilhas é como aplicar-lhes óleo novo, reduz a fricção, suaviza o movimento e prolonga sua vida útil. E o melhor, são econômicas, fáceis de preparar e se conseguem em qualquer mercado. Então, da próxima vez que as vir, lembre-se que cada colherada está trabalhando silenciosamente para regenerar seus joelhos, quadris e mãos. Prepare-se porque o seguinte alimento não só nutre, mas também contém antioxidantes que freiam o desgaste e retardam o envelhecimento celular. Alimento número 5, as sementes de girassol. Você já parou para pensar que algo tão pequeno como uma semente pode marcar uma grande diferença na saúde de suas articulações? As sementes de girassol parecem um simples lanche, mas dentro delas se esconde um arsenal de nutrientes que atuam diretamente na regeneração de cartilagens e tendões. Seu grande aporte está na vitamina E, um antioxidante que protege as células de suas articulações contra o dano do envelhecimento e da inflamação. Imagine suas articulações como dobradiças que enferrujam com os anos. A vitamina E funciona como óleo que evita essa oxidação e prolonga a vida útil da dobradiça. Além disso, contém magnésio e selênio, minerais-chave para a flexibilidade e para reduzir a inflamação. Um estudo no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que as pessoas com um bom nível de vitamina E tinham menos risco de artrite degenerativa e menos dor nas mãos e joelhos. Como incluí-las? Muito fácil. Um punhado de sementes de girassol cruas ou torradas, adicionadas à sua salada ou sobre um iogurte natural, já entregam antioxidantes e minerais.
Isso sim, escolha as que não têm o sal adicionado para que sejam realmente um benefício e não um risco para a pressão arterial. Cada semente é como uma centelha de juventude para as suas articulações. E se as consumir 3 vezes por semana no lugar de lanches ultraprocessados, notará mais agilidade e menos inflamação. Agora bem, o que vem a seguir é ainda mais poderoso. O seguinte alimento não só aporta nutrientes essenciais, também ajuda a manter a elasticidade dos ligamentos e a resistência dos ossos. Alimento número 4, o brócolis no vapor. O brócolis é muito mais que um simples acompanhamento no prato. Este vegetal verde é um verdadeiro protetor das articulações, graças à sua combinação de cálcio, vitamina K e antioxidantes únicos. O mais valioso do brócolis está num composto chamado sulforafano. A ciência demonstrou que esse composto reduz a atividade das enzimas que desgastam a cartilagem nas articulações. Em outras palavras, funciona como um freio natural contra o avanço da artrose. Um estudo realizado pela Universidade de East Anglia, na Inglaterra, descobriu que as pessoas que consumiam brócolis pelo menos 3 vezes por semana tinham uma progressão mais lenta da osteoartrite que aquelas que quase nunca o incluíam em sua dieta. Pense em suas articulações como uma estrada. Com o tempo, o asfalto começa a se deteriorar pelo trânsito constante. O brócolis atua como uma equipe de manutenção, detém o dano e, ao mesmo tempo, reforça a superfície para que dure mais tempo. Além disso, seu conteúdo de vitamina K ajuda a que o cálcio se fixe corretamente nos ossos, em lugar de acumular-se nas artérias, enquanto a vitamina C, que contém, estimula a produção de colágeno, a proteína que dá elasticidade e suporte à cartilagem. A melhor forma de aproveitá-lo é no vapor, por poucos minutos, até que conserve sua cor verde intenso e sua textura firme. Desta maneira, mantém a maior parte de seus compostos bioativos. Também pode saltear levemente com azeite de oliva e alho, potencializando ainda mais seus benefícios anti-inflamatórios. O interessante é que não precisa de grandes quantidades. Uma xícara de brócolis cozido no vapor já é suficiente para dar às suas articulações uma dose natural de proteção. Assim, este vegetal simples se converte em um aliado constante que não só protege os ossos, mas ajuda a conservar a flexibilidade de tendões e ligamentos para que cada passo e cada movimento se sintam mais leves. E isso não é tudo. O seguinte alimento não só protege, também atua como um verdadeiro construtor de cartilagem, aportando a matéria-prima que seu corpo precisa para se regenerar desde dentro. Alimento número 3, a gelatina sem açúcar. A gelatina, tão presente em sobremesas e preparações caseiras, esconde um poder que muitos adultos e idosos desconhecem. É uma fonte direta de colágeno natural, o mesmo que suas articulações precisam para se manter firmes e flexíveis. Mas aqui quero esclarecer algo fundamental. Não estamos falando da gelatina industrial carregada de açúcares e corantes artificiais que vendem em caixinhas de cores. Essa gelatina pode ser saborosa, mas não regenera suas articulações. A que realmente serve é a gelatina sem açúcar, feita à base de colágeno puro, que você pode preparar em casa de forma simples e econômica. Para entender seu valor, vejamos passo a passo. Passo 1. Aporte de colágeno. Cada porção de gelatina sem açúcar contém peptídeos de colágeno. Ao chegar ao sistema digestivo, se decompõe em aminoácidos como glicina e prolina, são os blocos que seu corpo utiliza para reconstruir cartilagens, tendões e ligamentos. Passo 2. Reparação de cartilagem. Quando esses aminoácidos circulam no sangue, se dirigem às zonas com maior desgaste, como joelhos e quadris, e atuam como tijolos que preenchem as rachaduras na cartilagem, devolvendo-lhe firmeza e elasticidade. E passo 3, redução de dor. Ao melhorar a qualidade da cartilagem, se reduz a fricção entre os ossos. Isso significa menos inflamação
menos estalos e uma mobilidade muito mais fluida. Um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition demonstrou que o consumo regular de colágeno hidrolisado, o mesmo que aporta a gelatina sem açúcar, reduziu significativamente a dor articular em adultos idosos com osteoartrite depois de apenas 12 semanas. O interessante é que a gelatina é econômica, fácil de preparar e acessível em qualquer supermercado. Você pode consumi-la como sobremesa leve, combiná-la com frutas frescas ricas em vitamina C, como morangos, kiwi ou laranja, ou inclusive dissolver a gelatina sem sabor em bebidas quentes. Por que com vitamina C? Porque essa vitamina potencializa a síntese de colágeno dentro do corpo, multiplicando os resultados. Pense na gelatina sem açúcar como em um kit de reparação portátil que viaja por seu organismo. Cada colherada é como enviar operários especializados às suas articulações para repará-las desde dentro. E, o melhor, é barata, natural e sem efeitos colaterais. Sempre que a escolha sem açúcares adicionados. Agora bem, se a gelatina aporta a matéria-prima para regenerar, o seguinte alimento cumpre outro papel-chave. É um verdadeiro apaga-incêndios natural contra a inflamação que destrói silenciosamente a cartilagem dia após dia. Alimento número 2, o grão de bico. Imagine-se por um momento levantar um dia e dar-se conta de que já não pode subir as escadas de sua própria casa sem ajuda. Esse instante em que o joelho falha, em que sente que depende de alguém mais para fazer o que antes era simples, é um dos temores mais grandes na velhice. E aqui é onde o grão de bico entra em jogo. Este alimento tão comum em sopas e saladas é, na realidade, um autêntico seguro natural para suas articulações. Por quê? Porque o grão de bico é uma das fontes mais ricas em magnésio e manganês, dois minerais que cumprem um papel fundamental na regeneração de cartilagens e na flexibilidade dos ligamentos. O magnésio ajuda a que o cálcio se fixe de maneira correta nos ossos e a que os músculos funcionem sem rigidez, enquanto o manganês atua como um cofator enzimático, ou seja, como uma chave que ativa os processos internos que reconstroem a cartilagem danificada. Um estudo publicado no Journal of Trace Elements in Medicine and Biology revelou que as pessoas com adequado consumo de magnésio e manganês tinham menor incidência de dor articular e uma progressão mais lenta da artrose. E isso não é tudo. O grão de bico também aporta proteínas vegetais de alta qualidade que, junto à vitamina B6, favorecem a produção de colágeno, essa proteína vital que mantém unidos e resistentes os tecidos das articulações. Pense em suas articulações como em uma ponte suspensa. Com os anos, os cabos dessa ponte se desgastam e se enfraquecem. O grão de bico atua como um reforço, reparando os cabos e evitando que se rompam sob a pressão diária. Como incluir lós? O mais prático é preparar lós em ensopados com verduras, saladas frias com tomate e pepino, ou inclusive em forma de hummus, essa pasta cremosa feita com grão de bico triturado, limão e azeite de oliva. 3 ou 4 porções por semana podem se converter em seu escudo protetor contra a rigidez e a perda de mobilidade. Assim que cada vez que colocar grão de bico em sua mesa, lembre-se que não só está comendo leguminosas, está investindo em sua independência, em seguir caminhando com segurança e em não depender de ninguém para se mover com liberdade. Inscreva-se se gosta do vídeo e descubra os alimentos que você pode comer todos os dias para manter suas articulações jovens, flexíveis e livres de dor para sempre. E agora sim chegou o momento mais esperado. O alimento número 1 não é só um reforço. É esse ingrediente secreto, barato e poderoso, capaz de regenerar suas articulações melhor que qualquer suplemento caro de colágeno. Alimento número 1, as sementes de linhaça. Sim, ouviu bem, o ingrediente secreto mais barato e poderoso para regenerar suas articulações não é um suplemento custoso, nem um frasco elegante de colágeno hidrolisado. É algo tão simples como as sementes de linhaça. À primeira vista, parecem diminutas e frágeis, mas dentro delas guardam um potencial enorme. A linhaça é
é uma das fontes mais ricas em ácidos graxos ômega 3 de origem vegetal, compostos com efeito anti-inflamatório tão potente que rivaliza com alguns medicamentos. Esses ômega 3 reduzem a inflamação crônica nas articulações, o que significa menos dor, menos rigidez e mais liberdade de movimento. E não só isso, a linhaça contém lignanas e fibras solúveis que melhoram a circulação e ajudam a transportar os nutrientes até as cartilagens. Imagine suas articulações como esponjas ressecadas. Os compostos da linhaça são como a água que volta a dar-lhes elasticidade, permitindo que se movam sem fricção. Um estudo publicado em Arthritis and Rheumatology mostrou que as dietas com alto conteúdo de ácidos graxos ômega 3 reduziam significativamente os marcadores de inflamação em pessoas com artrite, melhorando a mobilidade em poucas semanas. O melhor de tudo é barata e acessível em qualquer supermercado ou loja de bairro. Com apenas 1 ou 2 colheres ao dia, já pode começar a notar mudanças. Como consumi-la? Moa as sementes justo antes de usá-las, já que inteiras passam quase intactas pelo sistema digestivo. Adicione 1 colher à sua aveia, iogurte ou vitamina no café da manhã. Também pode misturá-las com água morna e bebê-las diretamente. Se gosta das receitas caseiras, prepare pão ou biscoitos com farinha de linhaça e terá um alimento nutritivo em cada bocado. E um conselho de ouro: acompanhe-as com alimentos ricos em vitamina C, como laranja, kiwi ou mamão, porque essa vitamina potencializa a produção de colágeno no corpo e amplifica os benefícios da linhaça. Pense em cada colher de linhaça como um tratamento natural que trabalha em silêncio, reduz a inflamação, lubrifica as articulações e estimula a regeneração da cartilagem. Tudo isso sem gastar fortunas, sem químicos e com a tranquilidade de que provém diretamente da natureza. Assim que não esqueça, o verdadeiro segredo para recuperar suas articulações não está no mais caro, mas no mais simples, e a linhaça é a prova viva disso. E agora que já conhece os 6 alimentos mais poderosos para regenerar suas articulações, talvez esteja se perguntando: e como os incluo em minha vida diária sem me complicar demais? A boa notícia é que não precisa mudar toda a sua dieta de um dia para o outro. Basta com pequenos ajustes que, somados com constância, produzem grandes resultados. Veja que simples pode ser. No café da manhã, adicione 1 colher de linhaça moída à sua aveia, iogurte ou vitamina. Isso dará ao seu corpo a dose de ômega 3 que suas articulações precisam para começar o dia sem rigidez. No almoço, inclua um ensopado de lentilhas ou grão de bico pelo menos 3 vezes por semana, acompanhado de vegetais frescos. E lembre-se de adicionar brócolis no vapor 2 ou 3 vezes por semana como guarnição para reforçar sua cartilagem com sulforafano e vitamina K. No lanche, troque os doces por um punhado de sementes de girassol. São práticas, baratas e te aportam antioxidantes que atuam como um escudo contra a inflamação. E no jantar, desfrute de 1 porção de gelatina sem açúcar, acompanhada de frutas ricas em vitamina C. Enquanto dorme, seu corpo aproveitará o colágeno para reparar a cartilagem e lubrificar suas articulações. Um conselho extra: reveze os alimentos durante a semana. Um dia inclua a linhaça, outro sementes de girassol, outro lentilhas. Assim seu corpo recebe um leque completo de nutrientes que trabalham em conjunto para regenerar e proteger suas articulações. Antes de terminar, quero fazer uma pergunta: qual desses alimentos vai incluir primeiro em sua dieta? Conte-me nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outros adultos e idosos de nossa comunidade. Se esse vídeo te aportou algo novo, dê um gostei e compartilhe com seus familiares, amigos ou com alguém que precise cuidar de suas articulações de maneira natural. Inscreva-se se gostou do vídeo e receba toda semana receitas naturais e práticas para regenerar suas articulações sem remédios e sem dor. Fique mais um momento, porque aqui na tela deixo outros vídeos selecionados especialmente para você.
Clique agora e siga aprendendo como cuidar de seu corpo de maneira natural, sem químicos e com resultados reais. Bênçãos! Você já parou para pensar como seria acordar um dia e não reconhecer o caminho de volta para casa? Ou esquecer completamente uma conversa que teve apenas 5 minutos? A demência é uma realidade que pode tocar a vida de qualquer um de nós e conhecer os sinais pode fazer toda a diferença. Deixe nos comentários sua idade e de que cidade você está nos assistindo. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais informações sobre saúde que podem transformar sua vida e a de quem você ama. A demência não é apenas uma doença que afeta quem a tem. Ela se estende como ondas em um lago, alcançando familiares, amigos, cuidadores. É progressiva. Isso significa que vai avançando com o tempo e atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. Com o aumento da expectativa de vida, essas cifras só tendem a crescer. Mas aqui está a parte importante. Detectar os primeiros sinais pode mudar completamente o rumo das coisas. Os sintomas iniciais muitas vezes são confundidos com simples esquecimentos do dia a dia, aqueles momentos em que você perde as chaves ou esquece o nome de alguém. Mas quando esses lapsos começam a se tornar frequentes, quando passam a interferir na rotina, aí é preciso acender um alerta. Hoje vou falar com você sobre 10 sinais precoces de demência que merecem sua atenção. Não quero te assustar, mas sim te informar, te preparar para reconhecer essas pistas que o corpo e a mente dão. E mais do que isso, vou te mostrar que existem maneiras de enfrentar essa condição, de desacelerar seu avanço e melhorar a qualidade de vida de quem convive com ela. Então fica comigo até o final, porque cada informação aqui pode ser valiosa não só para você, mas para alguém que você ama. Vamos começar falando sobre algo que pode parecer insignificante à primeira vista: as mudanças na postura e nos movimentos. Você já reparou como alguém que sempre andou de forma firme e segura, de repente começa a dar passos mais curtos, arrastando os pés? Ou como pequenas tarefas que exigem coordenação, como abotoar uma camisa ou segurar um garfo, começam a ficar difíceis? Esses sinais podem ser os primeiros indícios de que algo não está funcionando bem no sistema neurológico. O cérebro é como o maestro de uma orquestra, coordenando cada movimento, cada gesto. Quando ele começa a ter dificuldades, essa coordenação se perde. A pessoa pode começar a ter problemas de equilíbrio, tropeçar com mais frequência ou simplesmente não conseguir fazer coisas que antes eram automáticas. Escrever, por exemplo, pode se tornar uma tarefa árdua. A letra fica trêmula, irregular, diferente do que sempre foi. E não é apenas uma vez ou outra, é uma mudança constante, algo que se repete e se intensifica. Esses sinais não devem ser ignorados como simples consequências do envelhecimento. Claro que todos nós mudamos com o tempo. Nosso corpo não é mais o mesmo aos 60 que aos 20. Mas quando essas mudanças vêm acompanhadas de outros sintomas, quando se tornam um padrão, é hora de prestar atenção. Não deixe passar. Observe, se você nota isso em si mesmo ou em alguém próximo, vale a pena conversar com o médico. Agora, vamos falar de algo que muita gente não relaciona com demência: os problemas sensoriais. Os sentidos são nossas janelas para o mundo e quando eles começam a falhar, a percepção da realidade muda. Você pode notar que está tendo dificuldade para calcular distâncias, para perceber a profundidade das coisas. Aquele degrau que sempre esteve ali, de repente parece mais alto ou mais baixo. A visão espacial, que nos ajuda a navegar pelo ambiente, fica comprometida. E tem mais: o olfato também pode ser afetado. Estudos mostram que a perda do olfato pode ser um dos primeiros sinais de demência, algo que aparece muito antes de problemas de memória. É como se o cérebro começasse a perder a capacidade de processar os estímulos que recebe do nariz. Você pode deixar de sentir o cheiro da comida, de perceber o perfume de uma flor, ou até mesmo de identificar odores ruins, o que pode ser perigoso. A audição também entra nessa história. Não é só a perda de audição em si, mas a forma como o cérebro processa os sons. Você pode ficar mais sensível a ruídos, se sentir incomodado com sons que antes não te afetavam, ou pode começar a ter dificuldade
para entender conversas em ambientes barulhentos. Pesquisas recentes mostram que há uma relação entre perda auditiva e maior risco de deterioração cognitiva. É como se os fios que conectam os ouvidos ao cérebro começassem a se desgastar. Esses problemas sensoriais são mensagens do cérebro dizendo que algo não está bem. Ele está tendo dificuldade para processar as informações que chegam de fora. Então, se você ou alguém que você conhece está passando por essas mudanças, não as descarte como parte normal do envelhecimento. Procure ajuda. Um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. E, por falar em dados que nos fazem pensar, um estudo recente feito na Espanha revelou algo impressionante. A prevalência de demência em pessoas acima de 65 anos que vivem em lares de idosos varia entre 9% e 75%. Isso mesmo, 75%. Esse número nos mostra o quanto é crucial estar atento aos primeiros sinais e buscar ajuda profissional quando necessário. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. Vamos agora para outro sinal importante: a fraqueza muscular. Você sabia que a força com que você aperta a mão de alguém pode dizer muito sobre sua saúde cerebral? Estudos recentes indicam que uma menor força de preensão está relacionada a um maior risco de desenvolver demência no futuro. Não é apenas sobre conseguir abrir um pote ou carregar as sacolas do supermercado. É sobre como os músculos respondem aos comandos do cérebro. Quando o cérebro está funcionando bem, ele manda sinais claros e precisos para os músculos. Mas quando há um problema neurológico, esses sinais ficam confusos, fracos. A pessoa pode começar a sentir que não tem mais a mesma força, que tarefas simples exigem muito mais esforço. E isso não acontece de um dia para o outro, é gradual. Primeiro você percebe que precisa usar as duas mãos para abrir aquela garrafa. Depois, carregar uma mala fica difícil, e assim por diante. Esse é um exemplo claro de como o corpo e a mente estão conectados. A saúde do cérebro se reflete na saúde dos músculos. Por isso, se você notar uma perda de força que não tem explicação, que não está relacionada a uma lesão ou a falta de exercício, vale a pena investigar. E então temos os transtornos do sono, algo que afeta muitas pessoas, mas que pode ter um significado mais profundo quando associado a outros sintomas. Dormir mal pode ser tanto uma causa quanto um sintoma de demência. Se você acorda várias vezes durante a noite sem motivo aparente, se tem pesadelos frequentes, se sente sono o dia todo mesmo tendo dormido, seu cérebro pode estar enviando sinais de alerta. Imagine que você sempre dormiu a noite toda sem interrupções e de repente começa a acordar a cada 2 horas, ou que passa a ter sonhos vívidos e perturbadores todas as noites. Essas mudanças não são apenas incômodas, elas podem indicar que há algo mais acontecendo. O insônia, os movimentos involuntários durante o sono, acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir, tudo isso merece atenção. E tem uma razão científica para isso. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostraram que os distúrbios do sono estão intimamente ligados ao acúmulo de proteínas beta-amiloides no cérebro, que são as mesmas proteínas envolvidas no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Quando você não dorme bem, seu cérebro não consegue se limpar adequadamente e essas proteínas se acumulam. É como se não tirasse o lixo de casa por vários dias, a sujeira se acumula e as coisas começam a não funcionar direito. Além disso, um cérebro que não descansa é um cérebro que não funciona no seu melhor. A memória, a concentração, a capacidade de tomar decisões, tudo fica comprometido. Então, se você notar mudanças significativas no seu padrão de sono, não ignore. Procure um profissional. Pode não ser nada sério, mas é melhor saber. Sabe aquela pessoa que sempre foi animada, que adorava sair com os amigos, que tinha hobbies e paixões e de repente parece ter perdido interesse por tudo? Isso tem um nome: apatia. E ela é diferente de tristeza. A apatia é uma falta completa de interesse, de energia, de motivação. É como se uma nuvem cinza cobrisse tudo, tirando as cores da vida. A apatia muitas vezes é confundida com depressão, mas são coisas diferentes. Na depressão,
a pessoa geralmente está respondendo a algo externo, a uma perda, a uma decepção. Na apatia, o problema vem de dentro do cérebro. A pessoa simplesmente não sente mais vontade de fazer as coisas. E o mais preocupante é que essa falta de interesse não é seletiva. A pessoa apática pode ficar indiferente, tanto a boas quanto a más notícias. É como se nada mais importasse. Imagine alguém que sempre adorou jardinagem, passava horas cuidando das plantas, com orgulho do seu jardim e de repente para. Não é que está cansado ou ocupado, é que simplesmente não liga mais. As plantas podem murchar, as flores podem secar e a pessoa não se move. Esse é um sinal de alerta importante. E não para por aí. A apatia, muitas vezes, vem acompanhada de retraimento social. A pessoa começa a evitar encontros, a recusar convites, a se isolar. E quanto mais se isola, pior fica. O cérebro precisa de estímulos, de interação, de novidades. Quando isso falta, o declínio pode acelerar. Um estudo publicado na revista Neuropsychiatric Disease and Treatment descobriu que a apatia em pessoas mais velhas pode ser um sinal precoce de demência. Então, se você vê alguém próximo perdendo o interesse pela vida, não deixe passar. Pode ser que essa pessoa precise de ajuda. Inscreva-se se você está gostando do vídeo e fique por dentro de todos os sinais que podem ajudar você a proteger sua saúde cerebral e a de quem você ama. Conhecimento é a melhor ferramenta de prevenção. Agora vamos falar de algo que todos nós experimentamos de vez em quando, mas que pode se tornar preocupante quando se torna constante. A dificuldade para encontrar palavras. É normal esquecer uma palavra aqui e ali. Você está falando e de repente a palavra some da sua cabeça. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, quando você se pega usando coisa no lugar de telefone ou aquilo no lugar de carro, é hora de prestar atenção. Esse problema não afeta apenas a fala, também afeta a compreensão. Você pode ter dificuldade para acompanhar uma conversa, para entender o que os outros estão dizendo. É como se o cérebro, que é responsável pelo processamento da linguagem, começasse a falhar. E isso vai piorando com o tempo. No início pode ser algo pontual, mas aos poucos se torna mais frequente e mais evidente. Imagine estar no meio de uma frase e simplesmente travar. Você sabe o que quer dizer, mas não consegue encontrar a palavra certa. Ou pior, você usa uma palavra completamente errada e nem percebe. Isso afeta a comunicação, a capacidade de expressar pensamentos e sentimentos. E quando a comunicação falha, a conexão com os outros também fica comprometida. Pesquisas da Universidade de Cambridge mostraram que pessoas com dificuldade para encontrar palavras e acompanhar conversas têm um risco maior de desenvolver demência. Então, se você ou alguém próximo está passando por isso, não ignore. Pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo. E tem outro sinal que é bastante peculiar: colocar objetos em lugares completamente absurdos. Todos nós temos momentos de distração. Você coloca as chaves em algum lugar e depois não lembra onde. Mas os lapsos de memória associados à demência vão além disso. Estamos falando de encontrar o celular na geladeira, o controle remoto no armário de roupas, a carteira no freezer. E o mais preocupante é que a pessoa não se lembra de como aquilo foi parar ali. É como se os passos anteriores simplesmente desaparecessem da memória. E isso pode vir acompanhado de um comportamento defensivo. A pessoa pode começar a acusar os outros de terem movido ou roubado suas coisas porque não consegue rastrear seus próprios passos. Esse tipo de esquecimento é um sinal claro de que a memória de curto prazo está falhando. Segundo um estudo da Associação de Alzheimer, colocar objetos em lugares incomuns é um dos sintomas mais comuns nas primeiras fases da doença. Pode parecer engraçado ou inofensivo, mas na verdade é um indicador importante. Vamos falar agora de um tema delicado, mas que não pode ser evitado: a incontinência urinária e fecal. Esse é um sintoma que geralmente aparece em estágios mais avançados da demência, mas que tem um impacto enorme na qualidade de vida. A pessoa pode não perceber que precisa ir ao banheiro, ou pode não lembrar onde fica o banheiro,
E isso não é apenas um problema físico, é uma questão de dignidade. Imagine perder o controle sobre algo tão básico. A vergonha, a frustração, o constrangimento. Muitas pessoas que passam por isso começam a se isolar, a evitar sair de casa por medo de ter um acidente. Alguém que antes adorava passear, ir ao parque, visitar amigos, de repente fica recluso. E quanto mais se isola, pior fica a situação geral. É fundamental abordar esse sintoma com sensibilidade e compreensão. Existem soluções práticas que podem ajudar a pessoa a manter sua autonomia pelo maior tempo possível. Fraldas geriátricas, adaptações do banheiro, lembretes programados. Um estudo publicado na revista BMC Geriatrics descobriu que a incontinência está significativamente associada ao isolamento social e à diminuição da qualidade de vida em pessoas com demência. Então, se você está cuidando de alguém que passa por isso, saiba que há formas de tornar a situação mais manejável. Outro sinal que pode ser muito frustrante é a repetição constante de perguntas. Nas fases iniciais da demência, uma pessoa pode fazer a mesma pergunta várias e várias vezes, sem lembrar que já perguntou, que já recebeu uma resposta. Que horas são? Onde estão minhas chaves? O que vamos comer hoje? E 5 minutos depois, as mesmas perguntas de novo. Isso acontece porque o cérebro está tendo dificuldades para reter informações novas. É como se a memória de curto prazo fosse um balde furado. Você coloca água, mas ela escapa imediatamente. E isso é frustrante tanto para quem faz as perguntas, quanto para quem precisa respondê-las repetidamente. Imagine ter que responder 10 vezes a mesma pergunta em uma hora. É desgastante. Mas é importante lembrar que a pessoa não está fazendo isso de propósito. O cérebro dela simplesmente não está funcionando como deveria. Por isso, paciência e compreensão são fundamentais. Responda com calma, sem demonstrar irritação, e procure ajuda profissional para entender melhor o que está acontecendo e como lidar com isso. Um estudo publicado no The Journal of Alzheimer's Disease mostrou que a repetição constante de perguntas é um dos primeiros sinais de deterioração cognitiva. Então, se você nota isso em alguém, não deixe passar despercebido. As alucinações são talvez um dos sintomas mais angustiantes, tanto para quem as experimenta quanto para quem está ao redor. Não acontecem em todos os casos de demência, mas quando acontecem, merecem atenção especial. Uma pessoa com alucinações pode ver, ouvir ou sentir coisas que não existem. E para ela, essas experiências são completamente reais. Imagine ver pessoas que não estão ali, ouvir vozes quando está sozinho, sentir que alguém te toca quando não há ninguém por perto. O medo e a confusão que isso gera são imensos. A pessoa pode ficar paranoica, assustada, angustiada, e não é fácil para os familiares lidarem com isso. Como convencer alguém de que aquilo que está vendo não é real, se para essa pessoa é tão concreto quanto qualquer outra coisa? As alucinações não são um capricho ou uma invenção, são um sintoma de que o cérebro está interpretando a realidade de forma distorcida. Segundo o estudo da Mayo Clinic, as alucinações em pessoas com demência são mais comuns do que se pensa e podem indicar que a doença está avançando. É fundamental ter paciência, não discutir com a pessoa sobre o que ela está vendo e buscar apoio profissional para aprender a manejar essas situações. A desorientação no tempo e no espaço é outro indicador crucial. Uma pessoa com demência pode perder completamente a noção do tempo. Não sabe se é dia ou noite, não sabe em que mês está, às vezes nem que ano. É como se o relógio interno se desajustasse completamente. Alguém pode acordar às 3 da manhã e começar a se arrumar para ir trabalhar pensando que é de manhã. Mas a desorientação também acontece no espaço. Mesmo em lugares conhecidos, a pessoa pode se perder. Ela sai para uma caminhada no bairro onde mora há 30 anos e de repente não sabe como voltar para casa. Ou pode estar dentro da própria casa e não reconhecer o lugar. Imagina o medo que isso gera. A sensação de estar completamente perdido, sem referências. Um estudo publicado na revista The Lancet mostrou que a desorientação espacial é um dos sintomas mais comuns e angustiantes da demência. É nosso dever
como familiares ou cuidadores, oferecer um ambiente seguro, manter rotinas, usar sinais visuais, etiquetas, tudo isso pode ajudar a pessoa a se sentir menos perdida. As mudanças de humor e de personalidade são talvez os sinais mais difíceis de aceitar. Ver alguém que você sempre conheceu de uma forma se transformar em outra pessoa é doloroso. Uma pessoa que sempre foi calma e gentil pode se tornar irritável ou até agressiva. Alguém que sempre foi reservado pode começar a agir de forma desinibida, dizendo ou fazendo coisas que nunca faria. Essas mudanças não são intencionais. A demência não afeta apenas a memória. Ela muda a forma como o cérebro processa emoções e controla comportamentos. É como se os filtros sociais, aqueles que nos ajudam a agir de forma apropriada, começassem a falhar. A pessoa pode gritar sem motivo, rir em situações inadequadas ou mostrar comportamentos impulsivos. E tem também a questão da tomada de decisões. Pessoas com demência podem tomar decisões que não fazem sentido. Podem dar grandes somas de dinheiro para desconhecidos, sair de pijama no meio do inverno, esquecer de pagar contas importantes. Não é que sejam irresponsáveis, é que a capacidade de julgar situações está comprometida. Um estudo da Alzheimer Society revelou que pessoas com demência são mais vulneráveis a golpes e acidentes devido a essas decisões impulsivas e incorretas. Podem cruzar a rua sem olhar, deixar o fogão ligado, tomar remédios errados. Por isso é tão importante estar atento e buscar ajuda. A dificuldade para seguir uma conversa é outro sinal que geralmente aparece cedo. A pessoa pode perder o fio da meada no meio de uma frase, repetir a mesma coisa várias vezes ou usar palavras que não têm nada a ver com o contexto. Vou pegar a mesa quando quer dizer vou pegar a caneta. E não é só isso. Também há dificuldade para entender o que os outros dizem. Imagine estar conversando com alguém e de repente perceber que não está entendendo nada. As palavras chegam aos seus ouvidos, mas não fazem sentido. Ou você quer dizer algo, mas não consegue encontrar as palavras certas. A comunicação, que é algo tão natural, se torna um desafio imenso. Um estudo publicado no The American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias descobriu que as dificuldades na comunicação são um dos primeiros sinais de demência e causam muita frustração. Por isso, ao falar com alguém que tem esses sintomas, seja paciente, fale devagar, use frases curtas, não a faça se sentir mal por suas dificuldades. Se você ou alguém que você conhece está experimentando vários desses sintomas, é fundamental buscar ajuda médica o quanto antes. E não estou falando de se autodiagnosticar ou de tirar conclusões precipitadas. Estou falando de procurar um profissional que realmente entenda do assunto, que possa fazer uma avaliação completa e adequada. Um diagnóstico precoce de demência não é o fim do mundo. Pelo contrário, pode ser o começo de um caminho mais gerenciável. Com orientação e apoio adequados, é possível desacelerar o avanço da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida, tanto da pessoa afetada quanto de quem está ao redor. E lembre-se de algo muito importante: você não está sozinho nisso. Há muitas pessoas passando pela mesma situação e há profissionais e recursos disponíveis para ajudar. Embora não exista uma cura para a demência, há muitas coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida de quem a tem. E aqui quero falar sobre medidas preventivas, porque sim, há muito que podemos fazer para proteger a saúde do cérebro, mesmo antes dos primeiros sintomas aparecerem. Pense no seu cérebro como um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Atividades como ler, aprender coisas novas, resolver palavras cruzadas, jogar xadrez, tudo isso ajuda a manter a mente ativa. E não é só a mente que importa, o corpo também precisa de cuidado. Uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, peixes e gorduras saudáveis é essencial. E não se esqueça do exercício físico. Não precisa correr uma maratona. Caminhar em ritmo moderado todos os dias já faz uma enorme diferença. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que o exercício regular pode reduzir o risco de desenvolver demência em 30%. 30% é um número significativo. Então mexa-se,
Dance, nade, pedale, faça o que você gosta, mas mantenha o corpo ativo. A planificação também pode fazer uma grande diferença. Quando há um diagnóstico precoce, há tempo para tomar decisões importantes sobre o futuro. E isso não é só para a pessoa afetada, é para toda a família. É o momento de falar sobre coisas como cuidados a longo prazo, finanças, desejos em relação a tratamentos médicos. Pode parecer difícil ter essas conversas, mas é muito melhor tê-las com tempo, quando a pessoa ainda pode expressar suas preferências e tomar decisões. Além disso, planejar com antecedência permite colocar em prática estratégias para lidar com os sintomas. Podem ser feitas adaptações na casa para torná-la mais segura e fácil de navegar. Pode começar a trabalhar com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e outros profissionais que ajudam a manter as habilidades cognitivas e físicas pelo maior tempo possível. Um estudo publicado na revista Aging and Mental Health revelou que o planejamento antecipado melhora significativamente a qualidade de vida das pessoas com demência e reduz a sobrecarga dos cuidadores. Então, não deixe para depois. Se há sinais, haja agora. E aqui vai um conselho que às vezes é esquecido. Mantenha uma atitude positiva, mas realista. A demência é uma doença séria. Não dá para minimizar, mas também não dá para cair no catastrofismo. Há muitas coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida. Cerque-se de uma boa equipe médica, busque apoio em grupos de familiares e amigos e não se esqueça de cuidar de você mesmo. Porque se você não estiver bem, não vai conseguir cuidar bem dos outros. E lembre-se, cada pequena vitória conta. Cada dia em que se mantém uma conversa, cada vez que se consegue realizar uma tarefa cotidiana, cada sorriso compartilhado é um triunfo. Não subestime esses momentos. Agora, sobre as avaliações. Se você notou em si ou em alguém próximo vários dos sintomas que mencionei, é hora de ir ao médico, e não qualquer médico. O ideal é procurar um especialista, um neurologista ou um geriatra, que são os profissionais que realmente entendem do assunto. Eles farão uma avaliação completa que vai muito além de uma simples conversa. Serão feitas provas de memória, de linguagem, de habilidades cognitivas. Também haverá exames físicos, análise de sangue e, em alguns casos, exames de imagem cerebral. Tudo isso para chegar a um diagnóstico preciso. E antes que você se assuste, deixe-me dizer algo. Essas provas não são para te assustar, são para te ajudar. Quanto mais informação se tiver sobre o que está acontecendo, melhor será possível planejar o tratamento e os cuidados. E lembre-se, um diagnóstico de demência não é uma sentença de morte. É o começo de um caminho diferente, sim, mas um caminho em que muitas coisas podem ser feitas para manter uma boa qualidade de vida. É fundamental, diante da suspeita de demência, descartar outras possíveis causas dos sintomas. Às vezes o que parece demência pode ser outra coisa. Uma deficiência de vitaminas, um problema na tireoide ou até mesmo uma depressão severa podem se manifestar com sintomas parecidos. E essas condições, ao contrário da demência, têm tratamento específico que pode reverter os sintomas completamente. Até o estresse crônico, algo tão comum nos dias de hoje, pode afetar a memória e a concentração. E não é só isso. Alguns medicamentos podem ter efeitos colaterais que se assemelham aos sintomas da demência. Por isso, é tão importante uma avaliação médica completa. Não se trata apenas de descartar a demência, mas de identificar o que realmente está causando os sintomas. E, uma vez que se tem um diagnóstico claro, pode começar a agir. Antes de terminar, quero que você saiba que há muita pesquisa em andamento sobre a demência. Estão sendo estudados novos tratamentos, tanto farmacológicos quanto não farmacológicos, e, embora ainda não haja cura, cada vez sabemos mais sobre como essa doença funciona e como manejá-la melhor. Por exemplo, está sendo visto que a estimulação cognitiva, ou seja, manter a mente ativa com jogos, leituras e outras atividades, pode ajudar a desacelerar o avanço da demência. Também está sendo pesquisado o papel da dieta, do exercício físico e até da música e da arte. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência e de suas famílias. Finalmente, quero dizer que o apoio emocional
é fundamental, tanto para a pessoa com demência quanto para seus entes queridos. Não é um caminho fácil, mas não precisa ser percorrido sozinho. Procure grupos de apoio, fale com amigos e familiares e não hesite em pedir ajuda profissional se precisar. Lembre-se de que cada dia é uma oportunidade para aproveitar as pequenas coisas, para manter o contato humano, para continuar criando memórias. A demência pode mudar muitas coisas, mas não precisa apagar o amor, a alegria ou a dignidade. E, acima de tudo, lembre-se de que cada pessoa é única e que a demência não define ninguém. Por trás da doença continua estando a pessoa com sua história, seus gostos, suas lembranças. Não a esqueça e não se esqueça de você mesmo, porque cuidar de alguém com demência é um ato de amor, mas também é cuidar de si mesmo para poder continuar dando o melhor. Inscreva-se se você gostou do vídeo e fique por dentro de mais conteúdos que vão te ensinar a reconhecer sinais importantes e a cuidar melhor da sua saúde cerebral e da de quem você ama. Cada informação que compartilhamos aqui pode salvar uma vida ou melhorar significativamente a qualidade dela.